Bem, bom dia a todos. Como já tinha sido anunciado pela doutora Silvia, em razão do horário, não faremos o coffee break. Eu convido de imediato para compor a mesa sobre a incidência da CID royalties, o caso Sony, o palestrante doutor Henrique Piero Torres, que é presidente da terceira sessão de julgamento do CARF. Convido também o debatedor, professor Dr. Heleno Taveira Torres, advogado, professor e livre-docente de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vice-presidente da International Fiscal Association. E, de imediato, eu passo a palavra ao Dr. Henrique. Então, desculpa. Então, professor Dr. Heleno Torres. Boa tarde a todos. Eu, infelizmente, devido a um compromisso na sequência, pedi a gentileza do Dr. Henrique, que ciente exatamente dos pontos que ele irá abordar, de fazer um debate antecipado. E acho que realmente esse é um tema muito interessante. Quero, inclusive, saudar a organização, e o faço aqui na pessoa do Dr. Marcos Pimenta e também aqueles que organizaram esse evento, um evento brilhante, muito bem feito, bem organizado, concatenado. E essa questão, ela é aparentemente uma questão simples. Entretanto, esse caso Sony, ele é de uma extrema relevância no estudo das relações entre as normas tributárias e normas de direito privado, mas também entre normas de direito tributário e tratados internacionais. E por esse motivo, a aparência de simplicidade que ele apresenta no que concerne a decisão em si, na verdade, esconde uma outra complexidade, que é a relação entre tributação dos intangíveis e essas formas, de contribuições de intervenção no domínio econômico que nós temos no nosso ordenamento. Então, a principal preocupação que todos nós que elaboramos com essa matéria temos, sem dúvida nenhuma, é de examinar a aplicação dos pressupostos da CID no caso concreto. Vamos só, infelizmente, devido a essa modificação, claro que o caso será apresentado posteriormente pelo Dr. Henrique. Mas, basicamente, a síntese é a seguinte: nós temos um processo no qual há, de algum modo, uma discussão sobre uma matéria constitucional, sobre a legitimidade da cobrança da CID royalties, nesse caso, nas remessas de direitos a título de direitos autorais para o exterior. Então, a grande discussão nesse ponto específico é sobre o cabimento da aplicação da CID royalties em relação aos direitos autorais. E, neste caso, há um conflito de interpretação sobre duas disposições. Uma, aquela do parágrafo 2º, do artigo 2º da 10.332, quando diz que a CID royalties aplicar-se-ia também aos royalties a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. E a dúvida é, está no conteúdo dos royalties a qualquer título a noção de direitos autorais? Em seguida, um olhar sobre a legislação de direito privado, especificamente a Lei 4.506 de 64, que classifica como royalties, na linha D do artigo 22, a exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra. E, ao lado destas leis, o decreto número 4.195 de 2002, cuja redação do artigo 10 dispõe sobre, especificamente, quais seriam os royalties submetidos à tributação pela CID royalties. E neste rol, do inciso 1 a 5, não inclui os direitos autorais.
Então, há uma dúvida fundada e muito legítima por parte dos contribuintes, e eu até diria que esta dúvida ela está parcialmente discutida, né, Henrique? Não é toda discutida, mas nos votos que foram sucedendo. Obviamente que eu não quero aqui reproduzir os votos que foram expedidos pontualmente. Mas a dúvida é fundada. Ora, as remessas para o exterior a título de direitos autorais integraciam a hipótese de incidência da CID royalties ou não? Vejam bem, de fato, se nós formos ao artigo 100 do Código Tributário Nacional, veremos claramente que as normas complementares, elas integram o rol das fontes de direito tributário. E estas fontes do direito tributário, na forma de legislação tributária, irão especificar aquele campo de incidência material da lei. Se o decreto reduz essa materialidade, essa é uma opção da própria Fazenda, da própria Receita Federal, que, por meio daquele decreto, estabelece ou reduz esse âmbito de materialidade. A dúvida é, esta redução vincula o Conselho, o CARF, nos julgamentos sobre a abrangência ou não, na lei, vejam bem, na lei, a respeito dos direitos autorais? Tenho para mim que, se olharmos para os votos que foram proferidos, tanto aquela do nosso magnífico relator, que aqui se encontra, o doutor Henrique, e da Câmara Baixa, nós veremos que esta é a dúvida central. Porque o voto precedente, que foi vencedor na Câmara anterior, diz o seguinte: muito bem, há um decreto, o decreto não especifica os direitos autorais dentre aqueles que são formas de royalties, portanto, não há o que se discutir. Há uma questão de legalidade aqui, mas uma legalidade restringida pelo decreto. E aí ele não se aplica. Ademais, temos a Lei 4.506/64, que diz que os royalties serão, que considera-se como royalties de exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem, do direito da obra. Nesse caso, a remessa é paga para um estúdio, o detentor, o proprietário do bem. Logo, não é royalty, porque aí estaria excluído dessa natureza específica do artigo 22. Vejam bem, a outra a tarefa é examinar, então, a tarefa do Conselho do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre a possibilidade, então, da Câmara Superior de examinar a legalidade, independentemente do decreto. E aí é uma questão sensível, porque, apesar de nós reconhecermos esse espaço importante e muitas vezes relevante para os fins de assegurar um direito do contribuinte contra um ato normativo ilegal, e muitas vezes o CARF se pronuncia reconhecendo a ilegalidade de atos normativos dessa natureza, como instruções normativas, como algumas portarias. No caso concreto, essa restrição da hipótese de incidência gera um benefício para o contribuinte. E é exatamente esse o ponto que é um ponto sensível. Não é? Não há tratado internacional envolvido. Então, eu descarto a possibilidade de nós usarmos o parágrafo 3º do artigo 12 como regra de interpretação, porque seria aí um uso inadequado, até porque não somos membros da OCDE. Então, ao meu ver, o grande ponto está aqui. Se nós pensarmos, entendermos que o CARF tem poder, sim, de examinar a legalidade, inclusive de matérias que são contrárias ao contribuinte, portanto, porque há uma redução da hipótese de incidência, claro, o voto tem que ser, aí eu tenho que acompanhar o relator, que foi, não é, a decisão encontrada na Câmara Superior. Contudo, eu tenho aqui um problema de confiança legítima. Não é? As partes realizam contratos, organizam seus negócios em conformidade com a legislação vigente. Ele confia, ele tem a previsibilidade forte de que este ordenamento jurídico
encontra uma legalidade restringida ali por um decreto que é especificador dessa legalidade, um decreto, vejam bem, um decreto, todo decreto, sabemos, passa pelo crivo da Presidência da República, e é exatamente do que está tratando esse dispositivo, né, do artigo 20, do artigo 10 da lei 10.000, do artigo o artigo 10 do respectivo decreto que regulamenta a lei 10.168, né, o decreto 4.195/2002, que regulamenta a lei 2001. Então, vejam, de fato, nesses termos, eu reluto em aceitar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possa restringir, ou melhor, expandir aquilo que foi delimitado por um decreto expressamente. Então, a minha crítica, porém, vem ressalvada. É uma questão muito difícil, que antes de deliberarmos ou de chegarmos a uma conclusão definitiva sobre o voto está errado. Não, o voto não está errado. O voto está determinado dentro de um espaço, claro, de compreensão sobre o âmbito de atuação da própria Câmara Superior. Pode a Câmara Superior, no exame de interpretação, de conflito de interpretação das câmaras baixas, entender que é possível o controle de legalidade, inclusive sobre aqueles casos em que se tem a restrição, ou melhor, a atribuição de um direito ao contribuinte pela restrição da hipótese de incidência, se esse for o entendimento, realmente não há como dizer que está errado. Agora, para mim, fica muito claro que esse debate é um debate fundamental, que não pode terminar aqui, que deve continuar, não se limita ao caso Sony, amplia-se para todas e quaisquer hipóteses onde nós tenhamos situações equivalentes. Nesse caso, eu me inclino realmente por reconhecer que o artigo 10 ele é limitador do conteúdo do parágrafo 2º do artigo 2º da lei que regula, ou pelo menos que disciplinou, não é, esse tratamento autônomo em relação à CID. Mas é uma questão, quero dizer, importantíssima. Esse voto foi muito bem relatado. Eu gostaria de dizer aos senhores que o estudo dos intangíveis está a merecer no Brasil um grande aprofundamento. Nós temos que estudar com melhor vagar os intangíveis internos e os externos. Essa discussão dos intangíveis de saída em relação também a intangíveis de entrada, hoje estão na ordem do dia em matéria contábil. Nós tivemos recentemente um congresso em Santiago de Compostela, qual fui relator geral do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, só para discutir, um dos temas era a tributação dos intangíveis, ou seja, um problema que, de fato, nós temos que dar a ele soluções com muita atenção, com muito cuidado. E os direitos autorais integram, sim, os intangíveis, mas para fins de incidência da CID Royalties, me parece que aqui o decreto proíbe. Eu descarto completamente a discussão sobre a contribuição do Condecine e esta questão, a hipótese de incidência em bis idem. Nesse ponto estamos totalmente de acordo, são incidências distintas, não há razão para dizer que a incidência do Condecine afasta a incidência da CID Royalties. Essas são opções do legislador, o legislador votou e decidiu nessas formas, e, de fato, essa sobreposição não justifica a exclusão. O que, para mim, justifica a exclusão com muita força são tanto o decreto quanto a Lei 4.506, no inciso D, quando afasta realmente desse conteúdo os royalties, porque aí a prevalência do conceito de direito privado naquilo que o legislador tributário não especificou. Muito bom, eu peço desculpas, realmente não poder ficar, mas é um compromisso que foi firmado há um tempão e é muito difícil para mim, já chegarei com certo atraso, mas eu fazia questão de ficar e aqui permanecer realmente até o final pelo carinho grande que eu tenho com todos da organização desse evento e com todos os senhores. Mas muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Heleno pela palestra. Passo de imediato a palavra ao doutor Henrique Torres. Bom, o tema que foi
foi me atribuído é um voto que eu proferi lá na Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre CID royalties, né? A questão aqui, esse processo é um pedido de restituição, não é um auto de infração, é um pedido de restituição em que o contribuinte havia pago a CID royalties com base no artigo 2º da Lei 10.168 e, posteriormente, entendeu que aquele valor que ele havia pago espontaneamente era indevido, haja vista que a principal razão foi que ele também pagava a Condecine, que está lá no artigo 32 da lei, da medida provisória 2.228, tá certo? Então, ele entendeu que a CID seria um bis in idem, a CID royalties seria um bis in idem, e por isso ele pediu a restituição. Na Câmara, a DRJ, obviamente, negou, né? Não sei porquê, mas negou. Aí foi na Câmara Baixa, o relator foi o Corinto, né, o fazendário, e que foi o voto vencido. O Marcelo Nogueira foi o voto vencedor e deram direito à restituição, entendendo, aí os argumentos foram... Tem 52 slides aí para passar ali, vamos rápido aí que... Vamos, Sandra falou que era, como é, fóssil, que é o dinossauro, eu também sou, viu, Sandra? Eu não sei nada de tecnologia, peguei a Fabíola ali de castigo para fazer os slides que eu vim fazer, você vê que tinha um bocado deles, mas faltava formatar, Fabíola que tinha que fazer isso aí que eu não sabia fazer, tá certo? E como é que eu faço aqui? É só aqui para frente? Pronto. Bom, então, os temas são aqui, ó. O bis in idem, o que foi controvertido no voto, o que nós discutimos, nos debatemos lá. CID royalties versus Condecine, né? A Lei 10.168 versus a medida provisória 2.228, fossilizada, e o conceito de royalties do artigo 22 da Lei 4.506. Essas foram as discussões que se travou lá. Primeiramente, em relação ao bis in idem, né? Como vocês sabem, o bis in idem é fazer incidir o mesmo tributo, um tributo, mais de um tributo sobre a mesma base de cálculo, fato gerador, não é isso? Só que a Constituição Federal, ela vai falar do bis in idem lá no artigo 154, inciso 1, para impostos. E lá no 195, parágrafo 6º, ela vai falar para as novas contribuições, tá certo? Para a Seguridade Social, para as contribuições para financiamento da Seguridade Social. E não, em momento nenhum, ela se refere às demais contribuições. Inclusive a CID, quando ela fala lá no 149, que ele fala da CID, faz todas as restrições, ele remete, né, ao 149, ao 195, parágrafo 6º, e ele simplesmente diz, em relação às contribuições previdenciárias, é que está vedado, para novas contribuições previdenciárias, é que está vedado o bis in idem. Então, não há, e a gente sabe, por exemplo, que o PIS e a COFINS são bis in idem constitucionalmente aceitos. É a mesma base de cálculo, o fato gerador do PIS e da COFINS. Então, não haveria na lei, tá certo? Não haveria na Constituição uma vedação para o suposto bis in idem. Creio eu até que não há o bis in idem, porque são situações distintas, são fatos geradores distintos. Mas, ainda que se entenda dessa forma, tá certo? A Constituição não veda. E mais ainda que a Constituição vedasse, ainda que se entenda que o bis in idem para as CIDs seria vedado, a lei seria inconstitucional e pela súmula do CARF número 1, o CARF não poderia afastar uma lei vigente sobre o fundamento da inconstitucionalidade, tá certo? Isso aí, então, de qualquer sorte, essa questão não poderia ser abordada administrativamente, porque se procedente o bis in idem, a questão do bis in idem, se entender que há realmente o bis in idem, nós teríamos o quê? Nós teríamos, então, uma inconstitucionalidade da lei e o que o CARF não poderia afastar, tá certo? Súmula número 1, número CARF, do CARF, a não ser que queiramos perder o mandato, né? E não é o caso de um de nós. Então, seria essa questão, a primeira. Então, um dos primeiros fundamentos foi o bis in idem, que a gente vai ver agora nos artigos, vamos ver o que diz aqui, ó. Essa CID royalties, bom, a CID royalties, ela foi criada na 10.168 e o texto da 10.168 não previa o royalty, o pagamento sobre o royalties. Olha só, o texto original, a contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
a cada mês, a residentes ou domiciliados do exterior, a título de remuneração decorrente de obrigações indicadas no caput deste artigo. E o artigo diz que é sobre licença, sobre essas coisas todas, não fala do royalties. O problema veio com o artigo 6º da Lei 10.332, eu acho, né? 10.332, que deu uma redação nova ao parágrafo 2º, 10.332, de 2001, para vigia a partir de 1º de janeiro. Ele trouxe uma nova redação para o artigo 2º. Aí, nesta nova redação, olha o que diz. A partir de 1º de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contrato que tenham por objeto serviços técnicos de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior. Vírgula. Aí é o problema que veio agora. Bem assim, pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties a qualquer título a beneficiários residentes e domiciliados no exterior. Então, esse foi o problema, que ela disse royalties a qualquer título. Não, e aqui um dos argumentos, o Domingo fez um voto, que não está citado, né, nesse daqui, lá atrás, sobre royalties sobre a software, tá certo? Então, mas ele aborda esse tema e ele fala, mas peraí, o parágrafo, tem que interpretar o parágrafo de acordo com o caput, tá certo? Mas isso aqui a gente sabe que a tecnia do nosso legislador é muito grande. Ele traz o parágrafo, às vezes, para restringir, mas, às vezes, ele traz no parágrafo para ampliar. E é o que ele fez aqui, claramente, houve uma ampliação. Ele veio, não tem sentido você entender, porque na redação anterior, se ele só se referisse àquilo ali, era muito simples, ele bastava dizer royalties em referente àquelas prestações de serviço. Mas ele pôs a palavra pago a qualquer título. Significa, uma vez remeteu o royalties, é devido a CID. Esse foi o entendimento, pelo menos, do colegiado, por maioria, não é? E aqui eu vou falar para vocês, algumas pessoas entendem que eu sou aparentemente fiscalista, não é? Mas é só na aparência, uns não vão concordar, mas outros vão concordar comigo. Mas eu tenho essa questão aqui, eu vou contar só a história deste voto. Eu estava um dia, um sábado, eu estava trabalhando, porque no Conselho a gente trabalha também aos sábados, né? E eu estava lá, e o Júlio César, que o colega, quem conhece o CAF, sabe quem é o Júlio César, de nós, na minha opinião, o mais completo dos conselheiros nossos lá, porque nós temos lá, quando a gente julga, cada um tem de onde vem. Você tem um viés mais liberal, mais conservador, o Júlio é neutro, o Júlio não tem viés, tá certo? Então, eu digo assim, para mim, é o exemplo do conselheiro, porque eu não sou fiscalista. Agora, obviamente, né? Está rindo por quê, Fabiola? Você está querendo dizer que isso não é verdade? Olha aqui só coisa. Ô, Taraz, me defende aí, velho. Mas o que acontece? Mas cada um de nós, lógico que a gente, Sandra vai confirmar isso, né, Sandra? Cada um, quando a gente julga com a nossa cultura, tá certo? O julgamento é uma exteriorização de uma cultura sobre determinada matéria, sobre determinada coisa. Então, quando a gente julga, cada um vem de uma escola, né? Então, lógico que você vem de um escritório de advocacia em que o contribuinte sempre tem razão, e nós vemos de uma escola em que o contribuinte muitas vezes não tem razão, né? Alguns dizem que nunca tem razão, mas eu vou dizer, às vezes não tem razão, né? Então, cada um traz sua cultura. E tem outros, né, que tem absolutamente neutro, e eu entendo que o Júlio César é nesse sentido. Mas por que eu estou falando do Júlio aqui? É porque nesses dias, quando eu me deparei com o voto, para terminar, e apareceu a dúvida danada. Lógico que a gente tem dúvida quando vai interpretar. E nós debatemos isso, passamos a tarde toda conversando sobre isso. E ele disse, eu não tenho dúvida de que é cabível. Eu até tenho dúvida se é cabível lá na Condecine, mas essa daqui é cabível. E então eu fiquei tranquilo, aí fui escrever, aí fui pesquisar. Mas primeiro eu tive, pelo menos, essa certeza, tranquilizou a minha consciência. Porque, gente, o fato de votar favoravelmente ou contra alguém, a gente sabe que está envolvendo pessoas e vidas de pessoas. Então, não o fato de você votar favorável ou fazenda,
não é a questão essa. A gente tem que ter a consciência, pelo menos eu digo, tem que ter a consciência. Eu posso até estar errado, mas eu tenho a consciência de que, pelo menos, eu tentei acertar, tá certo? Tá certo? Então, e neste ponto que eu estava com a dúvida, realmente eu tinha séria dúvida se caberia ou não isso daí, e nós conversamos, debatemos, e foi a discussão no colegiado também, teve uma série de vistas, não é? Então, teve essa questão. E foi até engraçado, o advogado perguntou para mim, doutor, isso aqui eu não preciso nem sustentar. Eu falei, não sei, doutor, a matéria é tão conhecida, disse, olha, o senhor que sabe, vá para a sustentação. Ele se assustou na outra, pedir o vice, e na outra sessão ele veio para sustentar, né? Mas a questão é ou não? Aqui não, na minha opinião, o parágrafo 2º, ao trazer o royalty a qualquer título, né, ele põe uma pá de cal na discussão. Bom, agora nós vamos ver o seguinte, mas aí disseram, não, o artigo 22 da Lei 4.506, que é a Lei do Imposto de Renda, né, vai falar lá na linha D, ele vai falar de royalties. Quando é que cabe royalties? Ele diz, o pagamento lá, ele diz, salvo quando pago diretamente ao autor. Só que, gente, este royalty que fala assim, ao detentor do direito, isso aqui é um pouco diferente, isso está no voto lá que foi discutido, porque aquilo ali, aquele royalty, por exemplo, é quando a Sony tem, por exemplo, um cantor, Michael Jackson, sei lá quem era, então ela paga o royalty para ele. Agora, quando ela compra aquele direito e ela depois vende a licença, a meu ver, não é o royalty que está falando, aquele lá, quando paga o autor. Para mim, o autor é aquele que recebe diretamente, aquele que produz a obra, é o escritor que recebe pelo livro. Agora, quando a editora compra do autor aquela licença e depois vende aquela licença para outro reproduzir, não é o que está dizendo na linha D. Esse foi o entendimento para afastar o conceito de royalty que o Heleno, que me perdoe o Heleno, e a gente até discutiu aqui, foi até interessante, né, que ele debateu comigo que eu não tinha debatido ainda, que eu não tinha falado ainda, né? Mas a gente falou no corredor e a gente trocou as ideias. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então, neste caso, a meu sentir, não se aplica aquela restrição do 22 da 4.506, porque lá, quando ele fala aquele royalty para o autor, é aquela obra literária que ele está dizendo. Você que fez a obra, você escreveu. Agora, aqui não. Ela detém uma licença que vai comercializar aquela licença. Aqui é muito diferente. E aqui, veja bem, então, a discussão repercutiu sobre sobre essa questão do direito, o que seria royalty ou não. E, por último, né, ainda teve a outra questão, que foi se estava ou não no decreto. Muito bem. O decreto lá, inclusive, o próprio Heleno me mostrou, o judiciário tem aceito, mesmo com a falha no decreto, realmente o decreto deixou de fora, e isso não é questão que a gente deve fugir, porque realmente o decreto 4.195 de 2002, ao disciplinar, ao regulamentar a lei, deixou de fora, não elencou essa hipótese, né? Mas o que aconteceu? Neste caso, a legislação, a lei como um todo, ela foi muito explícita, tá certo? Então, a lei, nós aplicamos a lei, tá certo? E eu digo muito lá no Conselho, e o Troianelli não está aqui não, então ele não vai fazer a fungibilidade dele aqui não, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, a gente diz isso, eu digo sempre isso, para o bem ou para o mal. Então, se a lei disser de uma forma, tá certo? Eu fico com a lei, não importa se o decreto, eu nem li o decreto, eu vim ler o decreto hoje aqui, eu nem li o decreto, porque eu fiquei com a lei, e a lei é explícita nesse sentido, tá certo? Porque se fosse ao contrário, se a lei não dispusesse nada, e o decreto acrescentasse essa hipótese, não teria nenhum aqui que dissesse que aplicaria aquela situação, que seria, vamos supor, seria uma norma em branco, não é? Então, eu acho que aquela restrição, se é que o decreto esqueceu de fazer, e foi feita a fiscalização, utilizou apenas a lei, não fez sequer menção ao decreto, foi só pela lei. E o contribuinte também, na época, né? Depois, nos recursos que vieram, os decretos vieram à baila. Então, em relação ao decreto, eu entendi que não era o caso, porque a lei disciplinava exaustivamente, não tinha nada que precisasse ficar subentendido, que o decreto precisasse explicitar. Então, a lei
e ficamos com a lei. Esse foi o entendimento. Eu sei que vai gerar polêmica isso daqui, porque muita gente entende que quando for favoravelmente ao contribuinte, inclusive nós temos o caso da IN 33, uma instrução normativa 33 do crédito de IPI, né, que daqui veio regulamentar o artigo 11 da 9779, né? Então aquela IN veio totalmente atravessada, totalmente amalucada, digamos assim, e nós temos afastado sem dó nem piedade, seja para o bem, seja para o mal. Se vai beneficiar ou prejudicar. A IN está errada, nós não temos, eu entendo que a gente não deve aplicar uma IN. O decreto é um pouco mais complicado, sendo bem sincero com vocês, porque a legislação diz que a gente não pode afastar o decreto. Mas, veja bem, neste caso aqui, não foi sequer, assim, a base legal, não foi o decreto não proibiu, não era uma coisa que o decreto estava frontalmente, o decreto foi omisso em relação a isso, tá certo? O decreto foi apenas omisso, ele não trouxe, ele não foi, agora alguém pode dizer, mas ele tratou exaustivamente. Não foi esse o entendimento do colegiado, pelo menos na sua maioria, tá certo? Então, que o decreto foi apenas omisso nesse sentido, que a lei explicitava a questão perfeitamente, então, o decreto, o fato de estar omisso no decreto, não inviabilizaria a tributação. Isso nós já temos feito isso em relação ao IOF, porque os decretos do IOF são muito ruins, a gente tem aplicado o Código Tributário, o conceito, inclusive, num caso que o Heleno foi até o advogado, o patrono, no caso da Colgate-Palmolive, tá certo? A tributação dos T-bills, né? A tributação dos T-bills, que é muito comum, né, Sandra, lá tanto para o primeiro como para a gente lá, a gente aplicava o CTN, a gente aplicou lá na decisão, a gente aplicou o CTN e desconsiderou o decreto, não que o decreto, veja bem, é sempre não contra o decreto, mas quando o decreto é omisso em relação a isso, a gente, se o CTN ou se a lei dispuser, a gente tem aplicado. Veja bem, foram poucas decisões sobre isso. Não quer dizer que mais tarde isso não possa ser modificado. Essa votação foi por voto de qualidade, né? Foi um empate, né? Então, a Fazenda então, ficou com o voto de qualidade, foi a matéria. Foi o único voto, tá certo, em relação a isso, que dessa lei aqui, para o caso do entretenimento, não o caso de... Nós temos vários outros votos de software, mas para o caso de filmes, né, não foi o único voto. Agora, vamos ver aqui da Condecine aqui, ó. Então, a Condecine, esta foi outra questão que a gente abordou lá, foi a questão de que, primeiro, o parágrafo único, que a confusão daria no parágrafo único do artigo 32, tá certo? Também incidirá sobre pagamento, o crédito, emprego, remessa ou entrega aos produtores, distribuidores intermediários no exterior de importâncias relativas a rendimento decorrente de exploração de obras cinematográficas e videográficas, ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo. Isso daí que foi a confusão disso daqui. Porque o que está se referindo a preço fixo? Tá certo? Poderia dizer que a contribuição incidiria a preço fixo, tá certo? Como é? Porque todo o artigo, essas aqui, você paga o quê? R$50 mil por ano, R$80 mil, dependendo do tipo de obra, é um valor fixo que tem. Só que aí, o artigo 33, no seu parágrafo terceiro, que não está reproduzido aqui, ele diz que ele incide sobre essas importâncias, incide a alíquota de 11%. Então, não é a preço fixo, não está se referindo à incidência a preço fixo. Então, o que é esse preço fixo aqui? Estaria se referindo o quê? Quando o royalty for um preço fixo, for uma contratação? Bom, isso não foi analisado no voto, porque não chegou a esse detalhe. Mas eu estava discutindo isso com o Heleno, e ele até entendeu que realmente esse preço fixo seria uma diferenciação. O quê, Sandra? Pois é, exatamente. É quando o valor que você paga seja, não, porque o royalty, como definido, a gente vai ver lá, é proporcional, é o lucro, né? É 80% do lucro, 80%, 10% das vendas, é um valor proporcional. E esse daqui é só tributa quando o valor, e esse foi o entendimento, quando o valor for fixo, que o diferencia da 10.168, que todos eles é proporcional. É um valor proporcional. Então, inclusive, no caso concreto da empresa, o royalty que ela pagava era 80% do lucro líquido. Ela tinha que pagar a título de royalty, o royalty equivalia a 80% do lucro líquido, era o que ela deveria remeter
para fora. Então, quer dizer, neste caso concreto, a gente disse, não é o caso daqui, porque o caso dos autos, tá certo? Ele vai destoar nesse sentido de que o preço fixo, que desse aqui seria só quando a contratação for a preço fixo, e no caso dos autos era um preço variável, tá certo? Mas, independentemente disso, esse assunto ficou um pouco de lado, porque, como se tratava de restituição, e mais ainda, de que o próprio contribuinte tinha pago com base na lei lá, e que se entendeu que naquela lei era cabível, tá certo? Aí, inclusive, houve uma diferença com o relator vencido da Câmara Baixa, porque ele dizia, ele negou por outro fundamento, ele negou o seguinte, o contribuinte não provou que pagou a Condecine. Como ele não provou que pagou a Condecine, ele não pode pedir restituição da outra. E aí eu disse no voto uma coisa, digo, não é o fato, uma coisa independe da outra. Se as duas são devidas, independentemente dele ter pago ou não, essa daqui era devida. E se essa daqui fosse indevida, independentemente dele não ter recolhido a outra, teria que devolver essa, porque uma coisa não compensa. Então, o relator da Câmara Baixa disse, não, ele é indevido às duas, mas como ele não provou que pagou a outra, então essa daqui foi, não é, eu não entendo desta forma, eu entendo que ou essa daqui é devida independentemente da outra, ou se ela não for devida, eu não tenho que procurar saber se ele pagou a outra, uma coisa não compensa, então elas não são compensadas. Então, isso está no voto, está bem delineado, tá certo? Então, gente, a questão foi só essa. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu fiquei muito preocupado, viu, Sandra, e a culpa é sua, porque é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu fico absolutamente irritado quando eu estou com fome. Então, falar para uma plateia irritada é uma coisa muito ruim, por isso que eu não vou me alongar. Eu falei para o Helena, olha, Helena, a gente vai falar pouco tempo, porque senão depois isso daqui vai jogar, se tivesse ovo aqui, a gente já tinha recebido um bocado na cabeça. Então, eu vou ficar por aqui, só queria dizer para vocês, então, que essa questão é importante, sim, a gente vai voltar a discutir, porque tem outros processos nessa situação, tá certo? E, nesta vez, vamos dar um pouquinho mais de atenção para ver se esse parágrafo único aqui, a extensão desse parágrafo único realmente não foi debatido. Por que também não foi debatido isso? Porque essa questão era muito tranquila lá, tá certo? Passava assim e foi, assim, estava sendo... Tem vários outros processos que o contribuinte ganhou. Então, a questão não foi muito bem instruída, a verdade seja dita. Então, como todos sabem, a gente julga o processo de acordo com as provas que estão ali, com a instrução que está ali. A gente não digo a vocês que até pelo quórum de qualidade, voto de qualidade, que a matéria não possa ser reavaliada, tá certo? Basta mudar a composição ou que alguém possa, num estudo melhor. Mas esta foi a decisão, boa ou má, só digo para vocês que tentamos acertar. Se erramos, vocês desculpem. Obrigado. Agradeço ao doutor Henrique e de imediato passo a palavra à plateia. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Sobre obras cinematográficas, vídeo fonográfica, musical. Eu sempre entendi que isso, na verdade, é direito autoral, que está tudo regulado pela lei de direito autoral, esse tipo de pagamento que você paga. Então, não é royalty, eu acho que o royalty é completamente diferente. Então, eu acho que não teria nem que incidir, não teria nem que estar discutindo, no meu entendimento, discutindo essa matéria. Valmir, o seguinte, porque tem outros slides aí, a gente tem o acordo da OCDE, no artigo 12 lá, quando ele define royalties, inclusive, ele inclui os direitos autorais. Está transcrito, está até um dos slides aí, ele inclui isso aí, eu citei, foi até uma citação do Alberto Xavier, do professor Alberto Xavier, está ali, é só... Está aqui, se quiser eu volto. Não, é só ver. Isso aí foi transcrito no voto, ó, aqui ó, aquilo que eu falei do artigo 22, e aí, está aí, o artigo 12 da lei da OCDE, olha só, fala o seguinte: convenções contra a dupla tributação definem royalties como as atribuições de qualquer natureza atribuída ou paga pelo uso ou pela prestação de um direito de autor sobre uma obra literária, artística, científica, incluindo, então, isso aqui está transcrito no voto, no certo OCDE, isso aqui saiu numa revista 37 da
Dialética. Mas isso aí não é a concessão do uso? Não é o... É a cessão que o autor da obra cede a uma terceira não o direito autoral em si mesmo. Não, né? Eu acho que é a concessão do uso, não o direito autoral em si. uso de direito. Tá, mas veja só, o que veio aqui? Se você ler completamente isso aqui, você vai ver que ele dá a entender que é todo, quando você faz a cessão em si. E aqui foi a cessão. Tá certo? O direito, quando você vê o contrato da Sony com as demais, a cessão ele deixa muito claro os limites, o que ele está cedendo, inclusive quantas cópias podem ser reproduzidas, quanto pode cobrar por cada cópia, tá tudo muito bem disciplinado lá. Tá certo? Por isso que eu digo, eu faço a diferenciação daquele direito autoral, no sentido assim, do direito do autor do livro com a livraria. Eu estou falando, para mim, esse daqui é exatamente esse direito que está abrangido aqui. Doutor Henrique, parabéns aí pela palestra. Na realidade, eu entendo, milito um pouco nessa área, e eu entendo que existem vários direitos autorais, né? Eu não estou nem entrando no mérito, eu até entendo que, nesse caso, apesar de você ter um tratamento específico na lei 9.609, se não me engano, e a 9.610 é a do software, que trata também como se fosse um direito autoral, mas o fato é que essa licença ela está sujeita, de fato, a CID remessa, né? CID royalty, como a gente chama. No caso, por outro lado, a gente sabe, no próprio dispositivo mencionado da OCDE, tem lá, obra literária, artística ou científica, incluindo filmes cinematográficos, né? E aí, assim, a questão, não estou nem entrando no bis in idem. Estou dando uma volta aqui para explicar o seguinte. Na realidade, você pode ter o pagamento de royalty por uma licença de uso de uma obra literária e, no caso, de um filme. Então, sendo, no caso, uma CID perdão, específica para a Condecine, para películas cinematográficas, licença de uso desse tipo de material, assim, por mais que o legislador tenha a possibilidade de instituir essa tributação dupla, né, não seria, assim, do ponto de vista até mesmo eu entendi, não seria do ponto de vista de justiça social ou você gravar duas vezes uma mesma remessa, ainda que os fatos geradores, assim, os núcleos da materialidade de cada um seja diferente, sim. Mas assim, do ponto de vista de efeito econômico, a coisa é igual. E você tem, sim, que tributar o royalty de um livro, o royalty de um direito de imagem, e sim. Agora, da película, do filme propriamente dito, que me parece, e eu conheço algumas decisões de Câmara Baixa, que são no sentido de que película cinematográfica, o royalty que é pago sobre essa licença de uso, e aí estamos falando de royalty mesmo, tá? Isso tem que ser objeto de pagamento de Condecine, não da CID remessa. Nós tivemos um caso, Valdir, acho que você lembra da Warner Bros. Lembra? Acho que você foi advogado, não sei, mas eu lembro que você foi da Warner Bros. Lá, nós tivemos o caso da Warner, nós tivemos um caso... Vai ter outros casos que vão aparecer lá, tá certo, Daniel? Como eu falei, essa matéria ainda não está muito... solidificada. No CARF foi o primeiro julgamento da Câmara Superior, foi o único julgamento que teve na Câmara Superior, tá certo? Inclusive tem o problema se vai descontar o imposto de renda, porque tem a lei diz o seguinte, que no caso se pagar a CID, o imposto de renda, a retenção na fonte é 15%, então nós temos toda essa matéria vai voltar ainda, inclusive talvez seja caso até de pleno, porque nós vamos ter o caso de divergência com a primeira sessão, tá certo? Tem votos divergentes com a primeira sessão, tá certo? Então, essa matéria, provavelmente, alguém chegue lá e suscite aí um dos legitimados, tá certo? Agora, a questão que nós nos debatemos é que naquele caso, tá certo? Se você pegar bem o processo, assim, pegar o contrato que está lá, ele se adequa perfeitamente ao artigo 2º da 10.168. Como era pedido de repetição de indébito, eu digo, olha, esse aqui é devido. Eu nem não quero dizer o seguinte,
caberia a Condecine? Não sei lhe dizer. Assim, a gente teria que ver coisa. Mas como era um pedido de restituição, e se você pegar o contrato, tá certo? Como é citado, inclusive eu transcrevi algumas cláusulas do contrato no voto tem cláusula do contrato. Esses contratos, na verdade, são já vem formatado do exterior. Lá fora eles um royalty, né? Então, só que em Brasil é diferente. A gente tem uma legislação toda própria que trata disso. Eu acho que eu não ficaria. Você entenderia que isso aqui não seria royalties, né? Enfim, fica com o próximo. Isso aí dá margem. Então só você vai divergir. Doutor, anota o seu presidente, por gentileza, a divergência do Valmir. O Heleno votou pelas conclusões, viu? Votou com o relator pelas conclusões. Então nós temos... Tá bom. Ok, mais alguém? Então, declaro encerrado o painel. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.